Olá, oitavo ano! Hoje, no capítulo 18, nós iniciaremos o estudo da colocação pronominal. E aqui, quando se fala em colocação pronominal, é justamente sobre a posição que o pronome pode ocupar na posição da frase. Então, nós temos alguns casos e antes de nós trabalharmos especificamente com o aspecto aqui que trata sobre a posição dos pronomes, nós temos algumas considerações a fazer. Então, quando se trata do texto, os pronomes pessoais são empregados para substituir determinados substantivos e indicar diretamente a pessoa do discurso. Então, nós temos eu me surpreendi. Então, esse me aqui indica aquele que fala, que é o próprio narrador. O deserto te assusta? Então, o T aqui indica com quem se fala, que é o interlocutor. Ele se realizou. O se indica de quem se fala, no caso da personagem. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles são empregados como sujeitos de uma oração e os pronomes oblíquos como complementos verbais. Então, nós sempre temos que ter isso em mente, essa diferenciação na função que os tipos de pronomes exercem. E aqui nós temos uma tabela já bem conhecida por todos nós, que apresenta novamente, então, os pronomes pessoais, aqui subdivididos em retos e oblíquos. Então, aqui os retos são aqueles que exercem a função de sujeito, que no caso, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, e os oblíquos que são subdivididos em dois grupos, os átonos e os tônicos. E aqui, para esse assunto em específico, nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre os pronomes pessoais átonos. Então, é essa parte que nós iremos estudar a partir de agora e a nossa ênfase será sobre esses pronomes aqui. No caso, o me, o te, o a, o se, o lhe, o nos, o vos, os, as, se e lhes. Então, a ênfase será sobre os pronomes pessoais oblíquos átonos. E aqui, os pronomes pessoais, eles podem ser classificados em tônicos ou átonos, como nós já vimos. São tônicos, então, os pronomes precedidos ou acoplados a uma preposição. Eles têm certa independência do verbo, podendo até mesmo afastar-se dele na oração. No caso aqui, o ciclista viajou com ele? Com ele, o ciclista não viajou. Então, ele exerce essa função. São átonos, então, os pronomes que se mantêm junto ao verbo, chegando até mesmo a depender dele foneticamente. Quando se fala em foneticamente, nós estamos falando do som. Então, esses pronomes, eles podem se localizar em três posições diferentes, que são antes do verbo, no caso, me encontrei, me senti ou percorri. Depois do verbo, encontrei, me senti, me percorri ou. E no meio do verbo também, encontrar-me-ei, sentir-me-ei, percorrê-lo-ei. Então, vocês podem visualizar aqui os pronomes, eles ocupam diferentes posições. E quando se trata, então, do pronome pessoal oblíquo átono, em relação ao verbo. Então, aqui, esse é um detalhe que nós nunca podemos nos esquecer quando tratar-se da colocação pronominal, quando nós fazemos a análise da posição do pronome pessoal oblíquo átono. É sempre nós temos que tomar como base o verbo. E, inclusive, vocês já puderam ver na parte anterior, ele pode
aparecer em 3 posições diferentes, e cada uma dessas posições recebe um nome específico. Então, quando o pronome aparece antes do verbo, é chamado de próclise. No caso, não se envolva com estes assuntos. Como eu já disse, sempre a base é o verbo. Então, nesse caso, é envolva. Então, o se está antes de envolva, portanto, é próclise. No meio do verbo. E essa posição chama-se mesóclise. Então, mandar-lhe-ei o livro amanhã. Então, aqui nós temos o lhe no meio do verbo. E também depois do verbo, que é o que nós chamamos de ênclise. Respeitai-vos uns aos outros. Verbo nessa posição e o vos que vem após o verbo. Então, aqui, como eu já disse, a nossa ênfase será sobre os pronomes pessoais oblíquos átomos, que são o me, o te, o, a, o se, o lhe, o nos, o vos, os, as, o se e o lhes. E basicamente, nós então iremos estudar a partir de agora a posição que esses pronomes ocupam em relação ao verbo. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Arrumamo-nos para a festa e saímos rapidamente. Então, arrumamo-nos. Temos o verbo arrumar e o nos. Então, nesse caso, como o nos vem depois do verbo, é uma ênclise. Poucos o respeitavam no trabalho. Respeitavam é o verbo e o pronome vem antes dele, portanto, é próclise. Muitos lhe telefonaram pelo aniversário. Telefonaram é o verbo, o lhe está na frente do verbo, portanto, é uma próclise. Tentar-se-ia uma vaga na escola para o filho mais velho. Então, o se aqui está no meio do verbo, então ele exerce a função de mesóclise. Tratavam-me com muito respeito. Tratavam é o verbo e temos então uma ênclise, ou seja, o pronome veio depois do verbo. Vender-se-ão os apartamentos. Aqui o se, que é o pronome, está no meio do verbo, então ele é uma mesóclise. Ajude-me com as tarefas de casa. Nós temos o verbo ajude e o me, que vem depois, então ele está ocupando a posição de ênclise. Aqui nós temos então a atividade, que é uma tarefa avaliativa que deve ser feita no caderno, que é o seguinte: com base nas informações explicitadas nas páginas 44 e 45, apresente as regras de emprego da ênclise. Então, nós vemos aqui que são 3 posições diferentes. Nós temos a próclise, a ênclise e também a mesóclise. E assim, quando se trata da colocação pronominal, a posição que o pronome vai ocupar, ela não ocorre de uma maneira aleatória ou a livre escolha. Nós temos que seguir as regras, ou seja, nós temos um conjunto, na verdade, de regras que determina quando é que o pronome vai antes do verbo, quando ele vai após o verbo e quando ele vai no meio do verbo. Então, para cada uma dessas posições, nós temos um conjunto de regras específico. Então, nós iremos estudar cada uma dessas posições com as suas regras de forma separada. E a primeira delas, então, trata sobre a ênclise. Lembrando que, quando é ênclise, significa que o pronome vem após o verbo. Então, vocês deverão
verificar lá no próprio material, no próprio livro de vocês, nas páginas 44 e 45, temos lá as várias regras que orientam quando é que nós devemos, então, utilizar a ênclise. E por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.